Sabe aquela sensação de que está tudo bem com a sua saúde, mas no fundo existe uma preocupação silenciosa que você não consegue nomear? Pois é exatamente sobre isso que preciso falar com você hoje, porque enquanto você está se sentindo bem, existe algo acontecendo dentro do seu corpo que pode estar passando completamente despercebido, e quando os sintomas finalmente aparecem, pode ser tarde demais. Estou falando de 4 exames específicos que toda pessoa acima dos 60 anos deveria fazer com urgência, porque esses exames podem literalmente salvar a sua vida, e daqui a pouco você vai entender exatamente por que isso é tão importante e por que tantos médicos estão alertando sobre essa questão agora. Eu sou a doutora Helena Tavares Monteiro, médica especialista em saúde do idoso, e há mais de 20 anos eu dedico minha vida profissional a cuidar da saúde da terceira idade aqui no Brasil. Nesses anos todos de experiência, eu vi de tudo, desde casos simples que foram resolvidos rapidamente até situações graves que poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse feito os exames certos no momento certo. E é exatamente por isso que eu decidi gravar este vídeo hoje, porque existe uma informação que não está chegando de forma clara para o público idoso, e essa falta de informação está custando vidas. Então, se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, precisa assistir este vídeo até o final, porque o que vou revelar aqui pode mudar completamente o rumo da sua saúde nos próximos anos. Antes de continuar, se você está gostando deste conteúdo e reconhece a importância dele, deixa aquele like aqui embaixo, para que mais pessoas possam receber essa informação tão importante. Cada curtida ajuda este vídeo a alcançar mais gente que precisa saber disso. E agora vamos ao que realmente importa, porque o tempo está passando e quanto mais cedo você souber dessas informações, melhor será para a sua saúde e para o seu futuro. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns meses. A dona Marisa, de 68 anos, moradora de Belo Horizonte, aposentada, sempre foi uma pessoa ativa. Caminhava todos os dias no parque, cuidava dos netos, participava de grupos da terceira idade. Enfim, levava uma vida que todos consideravam saudável. Ela vinha ao consultório regularmente para os check-ups de rotina, fazia os exames básicos de sangue, media a pressão, tudo certinho. Mas quando eu sugeri que ela fizesse um exame mais específico, ela hesitou, disse que estava se sentindo bem e que não via necessidade de fazer mais exames além dos que já fazia. Eu insisti, expliquei os motivos, e felizmente ela concordou. O resultado daquele exame revelou algo que ninguém imaginava, uma condição séria que estava se desenvolvendo silenciosamente, sem dar nenhum sinal aparente. Se a dona Marisa tivesse esperado mais alguns anos, se ela tivesse deixado para fazer esse exame depois dos 70, as chances de tratamento seriam muito menores e as complicações poderiam ter sido fatais. Mas porque fizemos o exame no momento certo, conseguimos intervir a tempo e hoje ela está bem, continua com sua vida ativa e saudável. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? A dona Marisa não é um caso isolado. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mais de 60% das pessoas acima de 60 anos no Brasil não realizam os exames preventivos essenciais. E muitas dessas pessoas só descobrem problemas graves quando já estão em estágio avançado. É como se estivéssemos vivendo em uma epidemia silenciosa de negligência com a saúde preventiva. E isso precisa mudar agora. Por isso, se isso te soa familiar, se você também tem adiado exames ou conhece alguém que está fazendo isso, comenta aqui embaixo a palavra exames para que eu saiba que essa mensagem está chegando até você. Agora você deve estar se perguntando, mas doutora, quais são esses 4 exames tão importantes assim? Por que eles são tão essenciais? E por que depois dos 70 anos pode ser mais perigoso? Fica comigo, porque o que vem agora vai te surpreender, e eu vou explicar cada um desses exames em detalhes, de forma que você consiga entender exatamente o que está em jogo aqui e por que você não pode mais adiar essa decisão. O primeiro exame que toda pessoa acima de 60 anos precisa fazer urgentemente é a colonoscopia. E eu sei o que você está pensando agora, que esse é aquele exame desconfortável que todo mundo quer evitar, que dá trabalho fazer o preparo, que é constrangedor. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre isso. O câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso, é o 3º tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. E sabe qual é o dado mais impressionante sobre esse tipo de câncer? Quando ele é detectado em estágio inicial, através de uma colonoscopia preventiva, a taxa de cura ultrapassa 90%. Isso mesmo, mais de 90% de chance de cura completa. Mas quando esse mesmo câncer é descoberto
descoberto em estágio avançado, porque a pessoa não fez o exame preventivo, as chances de sobrevivência caem drasticamente para menos de 20%. Deixa eu te explicar por que isso acontece e por que a faixa dos 60 anos é tão crítica para fazer esse exame. O câncer coloretal não surge do nada, ele começa com pequenos pólipos, que são como verruguinhas que crescem na parede do intestino. Esses pólipos são benignos no início, mas com o passar dos anos, alguns deles podem se transformar em câncer. O problema é que esse processo é completamente silencioso. Você não sente absolutamente nada enquanto os pólipos estão crescendo e se transformando. Pode levar de 10 a 15 anos para um pólipo benigno se transformar em um câncer agressivo, e é exatamente por isso que fazer a colonoscopia aos 60 anos é tão importante. Se você fizer o exame e o médico encontrar pólipos, ele pode remover esses pólipos durante o próprio exame, antes que eles virem câncer. É uma prevenção real e efetiva. Não é só diagnóstico, é prevenção ativa. Lembro do caso do seu José, 64 anos, de Porto Alegre, comerciante aposentado. Ele veio ao consultório para uma consulta de rotina e quando eu mencionei a colonoscopia, ele foi bem direto comigo, disse que não tinha sintoma nenhum, que o intestino funcionava perfeitamente, que nunca teve sangramento nem dor e que por isso não via motivo para fazer o exame. Eu expliquei para ele exatamente o que estou explicando para você agora, que a ausência de sintomas não significa ausência de problema, especialmente nessa faixa etária. Ele acabou concordando em fazer, mais para me agradar do que por convicção própria. O resultado mostrou 3 pólipos de tamanho considerável, e o exame anatomopatológico revelou que um deles já apresentava células pré-cancerosas. Se o seu José tivesse esperado mais alguns anos, aquele pólipo provavelmente teria evoluído para um câncer. Quando ele voltou para buscar o resultado, e eu expliquei a gravidade do que tínhamos encontrado e evitado, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ele falou que nunca imaginou que algo tão sério pudesse estar acontecendo no corpo dele sem dar nenhum sinal. E aqui está o segredo que muda tudo. A colonoscopia não é só um exame de diagnóstico, ela é um exame de prevenção direta. Quantos exames você conhece que podem literalmente prevenir o aparecimento de uma doença grave? Não são muitos. A maioria dos exames detecta doenças que já existem, mas a colonoscopia vai além. Ela detecta e remove o problema antes que ele se torne grave. E quanto ao desconforto do exame, preciso ser honesta com você. O preparo realmente exige dedicação. Você precisa fazer uma limpeza intestinal no dia anterior, o que significa tomar laxantes e ficar próximo ao banheiro. Mas o exame em si é feito com sedação leve. Você não sente dor, não sente desconforto. E quando acorda, tudo já está terminado. São alguns minutos de um procedimento que pode salvar a sua vida. Agora vem a parte que assusta, e eu preciso ser muito clara com você sobre isso. Depois dos 70 anos, fazer a colonoscopia se torna mais arriscado. Não que seja impossível ou que não deva ser feito, mas os riscos associados ao procedimento aumentam porque o corpo já não responde da mesma forma à sedação, porque podem existir outras condições de saúde que complicam o procedimento, porque a recuperação é mais lenta. Então, se você tem entre 60 e 70 anos e nunca fez uma colonoscopia, este é o momento ideal. Não espera mais. E se você já passou dos 70 e nunca fez, converse urgentemente com seu médico, porque mesmo com os riscos um pouco maiores, pode ser que o benefício ainda supere esses riscos, dependendo do seu estado de saúde geral. Se você está reconhecendo a importância dessas informações, deixa aquele like aqui para me ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas. E agora, vamos para o segundo exame essencial, que é igualmente importante, mas que, infelizmente, muita gente desconhece ou subestima. O segundo exame fundamental é a densitometria óssea. Você já ouviu falar em osteoporose? Com certeza. É aquela doença que deixa os ossos fracos e quebradiços. Mas o que muita gente não sabe é que a osteoporose também é uma doença silenciosa que vai roubando a densidade dos seus ossos aos poucos, sem que você perceba nada, até que acontece a primeira fratura. E quando acontece essa primeira fratura, especialmente em pessoas acima dos 70 anos, as consequências podem ser devastadoras. Deixa eu te explicar com dados concretos para você entender a gravidade disso. Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens acima de 50 anos vão sofrer uma fratura relacionada à osteoporose em algum momento da vida. E o mais assustador, quando uma pessoa acima de 70 anos sofre uma fratura de fêmur, que é o osso da coxa, 20% dessas pessoas morrem no primeiro ano após a fratura e 50% nunca mais recuperam a independência que tinham antes.
Então vamos entender por que isso acontece e por que a densitometria óssea é tão importante. A osteoporose vai enfraquecendo os ossos progressivamente, e esse enfraquecimento acelera muito após os 60 anos, especialmente nas mulheres após a menopausa, porque a queda dos hormônios femininos reduz drasticamente a capacidade do corpo de manter a densidade óssea. Nos homens, isso também acontece, só que de forma um pouco mais lenta. O problema é que você não sente os ossos ficando fracos, você não tem dor, não tem sintoma, continua vivendo sua vida normalmente até que acontece uma queda simples, algo que antes não teria consequência nenhuma, e de repente você sofre uma fratura grave. É como se seus ossos fossem um prédio cuja estrutura está enfraquecendo por dentro, mas por fora tudo parece normal, até que vem um vento mais forte e a estrutura não aguenta. Deixa eu te contar o caso da Dona Beatriz, 66 anos, de Curitiba, professora aposentada. Ela sempre foi uma mulher ativa, praticava caminhada, tinha uma alimentação equilibrada, não fumava, não bebia, fazia tudo certo. Ela veio ao consultório para um check-up de rotina e eu solicitei uma densitometria óssea. Ela achou estranho, disse que nunca tinha quebrado nenhum osso na vida, que se sentia forte e disposta. Mas o resultado do exame mostrou uma osteopenia significativa, que é o estágio anterior à osteoporose, quando os ossos já estão perdendo densidade, mas ainda não chegaram ao ponto crítico. Começamos imediatamente um tratamento com suplementação de cálcio e vitamina D. Ajustamos alguns hábitos alimentares, incluímos exercícios de fortalecimento ósseo, e em um ano, os resultados melhoraram significativamente. Se a Dona Beatriz não tivesse feito esse exame naquele momento, em alguns anos ela poderia ter desenvolvido uma osteoporose grave e uma queda simples poderia ter resultado em uma fratura que mudaria completamente sua vida. E aqui está o que ninguém te conta. A osteoporose tem tratamento efetivo quando é diagnosticada cedo. Existem medicamentos, suplementos, mudanças no estilo de vida que podem não só parar a progressão da doença, mas em muitos casos até reverter parte da perda óssea. Mas para isso você precisa saber que tem o problema, e para saber você precisa fazer o exame. A densitometria óssea é um exame simples, rápido, indolor, não invasivo. Você deita em uma máquina passa por cima do seu corpo medindo a densidade dos ossos, principalmente da coluna e do quadril, que são as regiões mais críticas, e em poucos minutos está tudo terminado. O mais importante aqui é entender o timing. Entre os 60 e 70 anos, se você descobrir uma perda de densidade óssea, tem tempo e condições de fazer um tratamento efetivo, seu corpo ainda responde bem às intervenções. Depois dos 70, embora o tratamento ainda seja possível, a resposta é mais lenta. As opções podem ser mais limitadas dependendo de outras condições de saúde que você possa ter desenvolvido. E o risco de fraturas, enquanto o tratamento está sendo feito, é maior. Então, mais uma vez, eu reforço. Se você tem entre 60 e 70 anos, não perca tempo. Faça esse exame agora. Me conta nos comentários. Você já fez densitometria óssea? Escreve 1 se já fez. Escreve 2 se ainda não fez, mas está pensando em fazer. E escreve 3 se você nem sabia que esse exame existia. Eu quero entender qual é a realidade do nosso público aqui para poder direcionar melhor os próximos conteúdos. E agora vamos para o terceiro exame, que na verdade é um conjunto de exames, mas que eu preciso falar sobre ele porque está diretamente ligado à principal causa de morte no Brasil e no mundo. Estou falando dos exames cardiovasculares completos. Não é só medir a pressão arterial no consultório. Não é só fazer um eletrocardiograma simples. Estou falando de uma avaliação cardiovascular completa, que inclui eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico, que é aquele teste de esforço na esteira, e ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Por que isso é tão importante? Porque as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se o problema tivesse sido detectado antes. O coração é um músculo que trabalha sem parar, desde o dia em que você nasceu até o último dia da sua vida, batendo em média 100.000 vezes por dia, bombeando sangue para todo o seu corpo. Com o passar dos anos, esse músculo e os vasos sanguíneos que o alimentam vão sofrendo desgaste, vão acumulando placas de gordura, vão perdendo elasticidade, e muitas vezes tudo isso acontece de forma silenciosa, sem sintomas aparentes, até que acontece o evento agudo, que pode ser um infarto, um acidente vascular cerebral, uma arritmia grave.
Deixa eu te explicar o que cada um desses exames mostra e por que a combinação deles é tão poderosa. O eletrocardiograma de repouso mostra como está a atividade elétrica do seu coração em situação de repouso. Pode detectar arritmias, sinais de infarto antigo que você nem sabia que teve, alterações que indicam sobrecarga em alguma câmara do coração. O teste ergométrico coloca o seu coração em esforço, faz ele trabalhar mais forte. E aí conseguimos ver se existe alguma obstrução nas artérias coronárias, porque quando o coração precisa de mais sangue durante o esforço e as artérias estão obstruídas, isso aparece no exame. E o ecocardiograma mostra a estrutura do coração, o tamanho das câmaras, como as válvulas estão funcionando, se existe algum problema estrutural que possa causar complicações no futuro. Lembro de um caso que me marcou muito, o seu Fernando, 67 anos, de São Paulo, empresário aposentado. Ele veio ao consultório dizendo que estava sentindo um cansaço ao subir escadas, mas nada muito alarmante. Ele atribuía isso à idade e ao sedentarismo. Pediu uma avaliação cardiovascular completa. O eletrocardiograma de repouso estava normal, o que poderia ter tranquilizado tanto ele quanto um médico menos atento. Mas eu insisti no teste ergométrico e foi aí que apareceu o problema. Durante o esforço, o exame mostrou sinais claros de isquemia, ou seja, o coração não estava recebendo sangue suficiente quando precisava trabalhar mais. Encaminhei ele para um cateterismo, que revelou 3 obstruções significativas nas artérias coronárias. Ele precisou colocar stents, que são aquelas molas que abrem as artérias, e hoje ele está bem. Mas se ele não tivesse feito esses exames naquele momento, ele estava caminhando direto para um infarto, possivelmente fatal. E o mais impressionante é que ele não tinha sintomas graves, só um cansaço que ele considerava normal. E é aqui que está o perigo. Nosso corpo vai nos dando sinais sutis que nós interpretamos como normais da idade. Um cansaço a mais, uma falta de ar leve, uma sensação de peso no peito que passa rápido. A gente vai normalizando esses sintomas porque eles não são intensos o suficiente para nos alarmar e vai deixando o tempo passar até que o problema se torna grave demais. É por isso que eu bato tanto na tecla da prevenção, dos exames regulares, porque se você esperar ter sintomas óbvios para procurar ajuda, pode ser tarde demais. E mais uma vez, a questão da idade é crucial aqui. Entre os 60 e 70 anos, se você descobrir uma obstrução arterial, um problema de válvula, uma arritmia, existem inúmeras opções de tratamento, desde medicamentos até procedimentos minimamente invasivos, como angioplastia e colocação de stent, até cirurgias mais complexas quando necessário. Mas o corpo ainda tem reserva, ainda aguenta passar por esses tratamentos e se recuperar bem. Depois dos 70, os riscos cirúrgicos aumentam, a recuperação é mais lenta, as complicações são mais frequentes e, em alguns casos, as opções de tratamento se tornam mais limitadas por causa de outras condições de saúde que podem ter se desenvolvido. Se você quer receber conteúdos exclusivos sobre saúde da terceira idade, com orientações personalizadas e acesso prioritário a novos vídeos, considere se tornar membro do nosso canal. É um investimento pequeno na sua saúde que pode fazer uma diferença enorme no longo prazo. E agora vamos para o 4º e último exame, que muita gente subestima, mas que tem um impacto gigantesco na qualidade de vida. Estou falando da avaliação oftalmológica completa, com exame de fundo de olho, medição da pressão intraocular para detectar glaucoma e avaliação para catarata. Você pode estar pensando, mas doutora, problema de visão não mata ninguém. Por que isso seria tão importante assim? E é aí que você está enganado, porque embora problemas de visão não causem morte direta, eles são um dos principais fatores que levam a quedas em idosos e quedas são extremamente perigosas nessa faixa etária. Podem resultar em fraturas, traumatismos cranianos, complicações que sim, podem ser fatais. Mas além disso, algumas doenças oculares, como o glaucoma, podem causar perda irreversível da visão se não forem tratadas a tempo. O glaucoma é chamado de ladrão silencioso da visão, porque ele vai destruindo o nervo óptico aos poucos, sem que você perceba, até que uma parte significativa da sua visão já foi perdida. E essa perda é irreversível. Você não sente dor, não sente desconforto, a pressão dentro do olho vai subindo lentamente, machucando o nervo, e quando você finalmente percebe que algo está errado, o dano já está feito. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, essa é a segunda maior causa de cegueira no mundo, afetando especialmente pessoas acima dos 60 anos. Deixa eu te contar sobre a Dona Célia, 69 anos, de Recife, costureira aposentada.
Ela sempre teve uma visão excelente, nunca precisou de óculos na vida adulta, lia sem dificuldade, assistia televisão normalmente, mas nas consultas de rotina, eu sempre recomendo que meus pacientes façam avaliação oftalmológica regular, especialmente após os 60. Ela foi meio que por obrigação, achando que era perda de tempo. O oftalmologista mediu a pressão intraocular dela e estava elevada. Fez o exame de campo visual e já havia uma pequena perda de visão periférica que ela nem tinha notado. Era glaucoma, em estágio inicial. Começou o tratamento com colírios para baixar a pressão ocular, e hoje a doença está controlada. Se ela não tivesse feito esse exame naquele momento, em poucos anos ela poderia ter perdido uma parte significativa da visão, e isso seria irreversível. E tem a questão da catarata, que é o embaçamento progressivo do cristalino, aquela lente natural que fica dentro do olho. A catarata é extremamente comum após os 60 anos. Praticamente todo mundo vai desenvolver algum grau de catarata se viver tempo suficiente. Mas aqui está o ponto importante. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos cirúrgicos mais seguros e efetivos que existem na medicina. Tem taxa de sucesso acima de 95% e pode literalmente devolver a visão que você tinha há 20 anos atrás. Mas se você deixa a catarata evoluir demais, se espera até ela estar muito densa, a cirurgia se torna mais complicada, os riscos aumentam e a recuperação é mais difícil. Então, o momento ideal para operar a catarata é quando ela começa a atrapalhar suas atividades diárias, não quando você já está quase cego. A avaliação oftalmológica completa não é só sobre medir o grau dos óculos, é sobre olhar dentro do olho e ver se tem sinais de doenças graves, é medir a pressão para detectar glaucoma, é avaliar se existe catarata se desenvolvendo, é examinar a retina para ver se tem sinais de outras doenças como diabetes e hipertensão que afetam os vasos sanguíneos do olho. É um exame simples, rápido, indolor, mas que pode prevenir uma perda irreversível da qualidade de vida. Alguma vez você deixou de fazer algum desses exames por achar que não era necessário? Me conta aqui nos comentários sua experiência, porque eu quero saber quais são as barreiras que estão impedindo as pessoas de cuidar da própria saúde dessa forma. Então, recapitulando tudo que conversamos até aqui, os 4 exames essenciais que toda pessoa entre 60 e 70 anos precisa fazer são: a colonoscopia, para prevenir câncer coloretal e remover pólipos antes que eles virem câncer, a densitometria óssea para detectar osteoporose e prevenir fraturas que podem ser fatais, a avaliação cardiovascular completa com eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma para detectar problemas do coração antes que causem eventos graves, e a avaliação oftalmológica completa para prevenir perda de visão por glaucoma e tratar catarata no momento certo. Mas aqui está a parte mais importante de toda essa conversa, e eu preciso que você entenda isso de verdade. Fazer esses exames não é só sobre adicionar anos à sua vida, é sobre adicionar vida aos seus anos. É sobre chegar aos 80, aos 90 anos com qualidade de vida, com independência, com capacidade de fazer as coisas que você gosta, de cuidar de si mesmo, de aproveitar os netos, de viajar, de ter uma vida plena. Porque de que adianta viver muitos anos se você passa esses anos dependendo dos outros, sofrendo com doenças que poderiam ter sido prevenidas, perdendo capacidades que poderiam ter sido preservadas? A medicina preventiva não é um luxo, não é algo opcional para quem tem tempo ou dinheiro sobrando. É uma necessidade básica, especialmente nessa faixa etária em que tantas doenças graves começam a se desenvolver de forma silenciosa. E a grande verdade é que prevenir sempre, sempre é mais fácil, mais barato e menos sofrido do que tratar uma doença já estabelecida. Uma colonoscopia pode ser desconfortável por um dia, mas previne anos de sofrimento com um câncer. Uma densitometria óssea leva meia hora, mas previne uma fratura que pode te deixar acamado. Um check-up cardiovascular pode revelar um problema que se trata com medicamentos simples, evitando um infarto que poderia te matar ou deixar sequelas permanentes. Eu sei que existe uma resistência natural em fazer exames. Existe o medo de descobrir algo ruim. Existe a negação de que algo possa estar errado quando você se sente relativamente bem. Mas eu te garanto, descobrir um problema no estágio inicial é sempre melhor do que descobrir quando já é tarde. Sempre. Sem exceção. Porque quando você descobre cedo, você tem opções, você tem controle sobre a situação, você pode tomar decisões informadas sobre o seu tratamento. Quando você descobre tarde, muitas vezes você só tem uma opção, que é tentar controlar o dano que já foi feito. E tem outra coisa que eu preciso te dizer: cuidar da sua saúde não é só sobre você, é sobre as pessoas que te amam, é sobre sua família, seus filhos, seus netos.
Eles precisam de você bem, eles querem te ver ativo e saudável. Eles não querem ver você sofrendo com doenças que poderiam ter sido evitadas. Então, quando você faz esses exames, quando você cuida da sua saúde preventivamente, você está fazendo isso não só por você, mas por todos que dependem de você e que te amam. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim, ou melhor, por você. Pega uma agenda, pega um papel, pega o celular e anota esses 4 exames: colonoscopia, densitometria óssea, avaliação cardiovascular completa, avaliação oftalmológica completa. E na próxima vez que você for ao médico, menciona que você quer fazer esses exames. Se o seu médico não sugeriu ainda, você tem todo o direito de pedir. Você é o protagonista da sua própria saúde. Você tem o direito e o dever de buscar o melhor cuidado possível para si mesmo. E se o seu médico tentar minimizar a importância desses exames, se ele disser que você não precisa porque não tem sintomas, considere buscar uma segunda opinião, porque a medicina preventiva é ciência estabelecida. São diretrizes médicas reconhecidas internacionalmente. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo novo hoje, se isso vai fazer você tomar uma atitude em relação à sua saúde, não deixa de ver o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu vou falar sobre outros cuidados essenciais com a saúde que todo idoso precisa ter. E compartilha este vídeo com aquelas pessoas que você ama e que estão nessa faixa etária, porque essa informação pode literalmente salvar a vida de alguém. Cuida de você, cuida dos seus, e até o próximo vídeo.